Nesta videoaula, iremos resolver o exercício 6.19. Experimentos mostraram que, para um escoamento de ar a uma temperatura de 35 graus centígrados, com uma velocidade de 100 metros por segundo, a taxa de transferência de calor de uma pá de turbina com um comprimento característico de 0,15 metros e uma temperatura superficial de 300 graus centígrados é 1.500 watts. Qual seria a taxa de transferência de calor em uma segunda pá de turbina com um comprimento característico de 0,3 metros, operando a uma temperatura superficial de 400 graus centígrados, em um escoamento de ar que está a 35 graus centígrados e com uma velocidade de 50 metros por segundo? A área superficial da pá pode ser considerada diretamente proporcional ao seu comprimento. Bom, então o que nós temos aqui? Temos dois perfis aerodinâmicos de geometrias diferentes. No primeiro caso, o meu perfil aerodinâmico, a temperatura da sua superfície inteira está a 300 graus centígrados e ele dissipa uma quantidade de energia na forma de calor correspondente a 1.500 watts. Ele tem um comprimento característico de 0,15 metros e está sujeito a um fluxo de ar, uma velocidade de 100 metros por segundo e uma temperatura de 35 graus centígrados. Já no segundo caso, o meu perfil aerodinâmico agora tem um comprimento característico de 0,3 metros, a temperatura da sua superfície está a 400 graus centígrados e agora ele está sujeito a uma corrente de ar a 35 graus centígrados e 50 metros por segundo. E agora eu quero saber, nesse segundo caso, qual é a taxa de transferência de calor deste perfil aerodinâmico. Então vamos lá. De acordo com a lei de resfriamento de Newton, nós podemos escrever que a taxa de transferência de calor por convecção é igual ao coeficiente convectivo, que multiplica a área da superfície, que multiplica a diferença entre a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, para o caso 1, nós podemos escrever que a taxa de transferência de calor é igual ao coeficiente convectivo no estado 1 vezes a área A1, que multiplica a temperatura da superfície, no caso 1, menos a temperatura do fluido, no caso 1. Então, tá aqui nós podemos encontrar já o coeficiente convectivo, que atua sobre o meu perfil aerodinâmico, que seria a razão entre a taxa de transferência de calor através dele, dividido pela sua área superficial, que multiplica o gradiente de temperatura entre a superfície do perfil e o fluido. Substituindo os valores, nós teríamos 1.500 watts, que é a taxa de transferência de calor. A área A1 não é conhecida. A temperatura da superfície, no caso, é 300 graus centígrados.
e a temperatura do ar é de 35 graus centígrados. Então, se nós fizermos as contas, nós vamos encontrar que a K1 vai dar um valor de 5,66 dividido pela área A1, que eu não conheço. Então, isso aqui teria que ter uma unidade de watts, metros ao quadrado, vezes Kelvin. Bom, para o caso 2, eu poderia escrever que a taxa de transferência de calor é igual ao coeficiente convectivo, que é um coeficiente médio, né? Médio que atua sobre o meu perfil aerodinâmico, né? Que no caso é uma pá de turbina, no caso, vezes a sua área superficial, no caso 2, e multiplica a temperatura da superfície no estado menos a temperatura do fluido, no caso 2. Bom, isto é o que nós queremos. Mas eu não conheço isto também. Eu preciso, então, calcular este parâmetro. Então, nós precisamos calcular ele. Lembrando que o número de Nusselt médio é o coeficiente convectivo vezes um comprimento característico dividido pela condutibilidade térmica do fluido. Eu sei que isso aqui é igual a uma função do número de Reynolds e do número de Prandtl. Apenas que eu não conheço qual é essa função, mas esse número de nuvens só depende desses dois parâmetros. Então, para o caso 1, o que eu poderia escrever? Que o coeficiente convectivo médio no estado 1, no caso 1, é igual à condutividade térmica do meu fluido, dividido pelo comprimento característico L1, vezes uma função F1, que multiplicaria o Reynolds na situação 1, fez e o. Bom, essa função aqui eu não conheço. Eu sei que é uma função, mas eu não conheço. Para o caso 2, o que eu posso escrever? Que o meu coeficiente convectivo é igual à condutividade térmica do fluido dividido pelo comprimento característico vezes uma função F2 do número de Reynolds e do número de Prandtl. Para o segundo caso, também F1 e F2 eu não conheço. Mas, o que eu posso concluir? Se o número de Reynolds, no caso 1, for igual ao número de Reynolds, no caso 2, e o número de Prandtl, no caso 1, for igual
ou multiplied do caso 2, então eu posso te falar que as duas funções f1 é igual a f2. Eu não conheço essas funções, mas elas serão iguais. Bom, então vamos verificar esses parâmetros. O número de Reynolds é dado pela velocidade do meu escoamento vezes um comprimento característico dividido pela viscosidade dinâmica do meu, cinemática do meu. Para o primeiro caso, Reynolds 1 é igual à velocidade V1 vezes o comprimento característico L1 dividido pela viscosidade dinâmica cinemática para o caso 1. E para Reynolds 2, nós temos que a velocidade em 2, no caso 2, vezes o comprimento característico, no caso 2, dividido pela viscosidade cinemática. Como o fluido é o mesmo, em ambos os casos, o fluido é o ar, e nós estamos considerando que as propriedades dele são constantes, então aqui eu já posso afirmar que a viscosidade cinemática no caso 1 é igual à viscosidade cinemática no caso 2. V1 vale quanto? V1 vale 100 metros por segundo. E V2 vale 50 metros por segundo. Então, está aqui, eu posso achar uma relação de V1 dividido por V2, que é igual a 2. Portanto, V1 é igual a 2 vezes V2. Para o comprimento característico, L1 é igual a 0,15 metros. Enquanto que L2 é igual a 0,30. Então, aqui nós podemos chegar numa outra relação também, que L1 dividido por L2 é igual a meio. Então, está aqui, eu posso escrever que L1 é igual a L2 dividido por 2. Então, se eu pegar aqui, se eu pegar o Reynolds para o primeiro caso,
e substituir essas relações aqui, então nós teríamos que V1 é igual a 2 vezes V2 e L1 é igual a L2 dividido por 2, dividido pela viscosidade cinemática, no caso 1. Então, nós cortamos aqui 2 com 2 e eu chego à conclusão que Reynolds, para o caso 1, é igual a Reynolds para o caso 2. Então, isso aqui está ok. E como o fluido é o ar, os multiparâmetros também são iguais, porque a variação deles é muito pequena com relação à temperatura. Então, eu posso afirmar que o prântito, no caso 1, é igual ao prântito, no caso 2. Então, isso aqui também está ok. Portanto, a função f1 é igual à função f2. Então, se as duas funções são iguais, eu posso escrever que o número de Nusselt médio em 1 é igual ao número de Nusselt médio em 2. Então, está aqui, eu posso escrever que o coeficiente convectivo médio em 1 vezes o comprimento característico L1 dividido pela condutividade térmica do fluido é igual ao meu comprimento característico, ao coeficiente convectivo médio, no caso 2, vezes L2, dividido pela condutividade térmica do fluido, aqui no caso 1, aqui no caso 2. Isso que é como um fluido é ar, eles têm o mesmo valor. E aí eu posso escrever que o meu coeficiente convectivo em 2 médio é igual ao coeficiente convectivo em 1 que eu conheço, vezes L1 dividido por L2, mais L1, essa relação que eu conheço, L1 dividido por L2 vale meio. Então, eu obtenho que o meu coeficiente convectivo médio para o caso 2 é o coeficiente em 1 dividido por 2. Mas ainda tem o problema da área, tá? Porque a área, eu não conheço a área 2. Então, 5, H1 é 5,66 vezes A1. Então, vamos substituir aqui, né? Nós encontramos um coeficiente a médio em 2 é 5,66 dividido por 2 vezes a minha área A1. Isso aqui vai dar um valor de 2,83 dividido pela área A1. Mas o problema fala também no,
o seguinte, que a área superficial da pá pode ser considerada diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, a área ela é diretamente proporcional ao comprimento. Isso significa que se aumentar o comprimento, eu aumento a área. Então eu posso afirmar o que aconteceu que a minha área A1 é igual à área A2 dividido por 2. Como que eu chego nessa relação? Eu chego nessa relação partindo desta conclusão aqui, que L1 dividido por L2 é meio, certo? Se L1 dividido por L2 é meio, se as áreas são iguais, são proporcionais, então a área 2 vai ser metade da área 1. Jogando agora tudo na expressão, eu consigo calcular a taxa de transferência de calor para o caso 2, que é igual ao coeficiente convectivo, 2,83 dividido pela área A1. Então, a área 2, então, eu posso escrever como sendo 2 vezes a área A1, que multiplica, vou botar entre parênteses aqui, né? 2 vezes a área A1, que multiplica a temperatura na superfície da minha pá, no caso 2, que seria de 400, menos a temperatura do fluido, que seria de 35. Isso aqui daria um valor de 2065,9 watts, que é o que nós estamos procurando.